Olá, meus amores! Bom, hoje nós vamos falar dar continuidade sobre o corpo humano, tá bom? Nossa aula de ciências hoje nós vamos conhecer alguns órgãos do nosso corpo. Mas antes de iniciar a nossa aula, precisamos cantar e orar. Vamos lá? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Quando eu oro, os meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os olhinhos com atenção e digo: Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos colegas e professores. Abençoa cada um dos nossos familiares. Obrigado por não ter faltado pão em nossa mesa. E nessa aula, Senhor, nos ajuda a compreender e sermos gratos, porque Tu nos fez de um modo assombrosamente perfeito. Obrigado, Senhor, por tudo. E te agradecemos e nessa hora te pedimos, ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Cristo, amém. Bom, meus amores, a tia fez aqui, não tá assim tão bonito, né? Nem a tia conseguiu representar tão direitinho, mas a tia fez aqui uma ampliação dessa parte do nosso corpo, né? Alguns órgãos. Mas antes da gente chegar nessa parte, que tal fazer uma revisão das aulas que nós já tivemos sobre o corpo humano? Vamos lá. Vamos voltar lá para a página 52. Nós vimos então as características do corpo humano. Nós vimos que a maioria dos animais são mamíferos, mas existem outros, né? Outros grupos. E vimos que nós, né? A ciência nos coloca dentro da classificação dos mamíferos, e todos têm coluna vertebral e somos vertebrados. Então aí falou sobre os ossos, e nós vimos aqui a foto desse esqueletinho aqui, né? O crânio, que é a parte óssea que protege o cérebro. Nós vimos, então, as costelas, que protegem o pulmão, a coluna vertebral. Vimos que temos articulações em várias partes do nosso corpo. E também estudamos que esse osso da coxa, chamado fêmur, é o maior osso do nosso corpo. Vimos que esses ossos são cobertos por músculos. E os músculos é que nos dão força, nos fazem andar e nos fazem parar, conforme eles são contraídos, né? Ou relaxados. Então, eles nos dão a força para pular, para correr. Vimos também... aí fizemos a nossa atividade e hoje nós vamos continuar esse assunto falando sobre o fantástico corpo humano. Então, para manter-se vivo, o corpo humano precisa respirar, alimentar-se e eliminar impurezas produzidas por ele mesmo em suas diversas funções, como na digestão. Todas essas funções são realizadas por órgãos do nosso corpo. Então, tá aí alguns órgãos do nosso corpo humano. Então, nossos órgãos atuam em conjunto para manter nosso organismo vivo funcionando. Veja algumas desses órgãos. Então, por que aqui tem a palavra vivo? Porque o corpo morto, ele não funciona, ele não precisa de nada, né, de energia para manter, pois ele já morreu.
Então, aqui temos o encéfalo, que é o que alguns em brincadeiras dizem que é a massa cinzenta, é o nosso cérebro, ok? Tá aqui. Temos os pulmões, são dois, né? O direito e o esquerdo. Temos aqui no meio, entre os pulmões, o coração, né? E a gente percebe que o coração fica no centro. Existem algumas músicas e ditados que dizem que é do lado esquerdo. É porque ele é mais para o lado esquerdo do que central. Mas o coração é central. Então, a gente percebe lá, ó, que ele tem um pedaço aqui no lado esquerdo, mas ele é um órgão central, que fica entre os dois pulmões. Temos, então, aqui, ó, os rins, que são semelhantes a caroços de feijões grandes, né? Grandes, são dois também. Tem o rim direito e o rim esquerdo. Temos o fígado, né? Que é semelhante a aquele que nós vemos e comemos, né? Alguns gostam, outros não gostam, mas se você já viu o fígado cru, ele é semelhante ao nosso, o fígado do boi, ok? A bexiga aqui embaixo, onde acumula o xixi até a hora da gente ir ao banheiro. Então, o coração, o estômago, que fica ali, ó, abaixo do coração, estão vendo? Abaixo dos pulmões aí, ó. O estômago, o pâncreas, que é outro órgão, e é esse aqui, ó, que está aqui. Opa! Aqui, ó, dessa coloração meio esverdeada, o pâncreas, e o intestino grosso, que tem várias voltinhas aí, e é por onde é finalizada, então, a nossa digestão, ok? Então, falando um pouquinho sobre o corpo humano, a tia resolveu fazer, então, uns esqueminhas aqui para nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos desde que nós éramos crianças. Aí a tia fez aqui um bonequinho, porque quando estudávamos sobre o corpo humano, as tias diziam assim: o corpo é formado pela cabeça, tronco e os membros, que eram as pernas e pés, mãos e braços. Então, a tia dividiu aqui o bonequinho em 3 partes. Cada parte ela colocou de uma cor. A cabeça está azul, o tronco alaranjado e os membros aqui nesse tom de verde. Então, cabeça, tronco e membros foi a primeira divisão que nós estudamos sobre o nosso corpo. Bom, hoje já não estamos mais nas séries iniciais. Já precisamos estudar com um pouco mais de detalhes. Então, a cabeça, ela é dividida em 3 partes. Tá aqui, ó. O crânio, que é a parte dura. A parte dura são os ossos que protegem o nosso cérebro. Então, se você colocar a mão na sua cabeça, você vai ver que você tem ossos na cabeça, né? E eles são chamados de crânio e ficam na nossa cabeça. Temos a face. A face é o nosso rosto, onde estão os nossos olhos, boca, ouvidos, ok? Então, é a nossa face. Temos, então, também o cérebro, que comanda todo o nosso corpo. O cérebro, ele é o chefe. Ele comanda todas as ações e movimentos, reflexos e pensamentos do nosso corpo. Ele é que manda o coração bater, o fígado filtrar, ele é que manda o estômago moer, né, o alimento. Então, tudo é comandado pelo nosso cérebro.
E isso acontece em frações de segundos, é muito rápido. A tia gosta sempre de contar uma historinha engraçada, que diz que um menino ia correndo e pisou em um vidro, e o vidro então cortou o seu pé. E aí, em frações de segundo, os nervos mandaram a informação para o cérebro, dizendo: pisei no vidro, pisei no vidro, pisei no vidro. E os nervos foram então enviando essas mensagens até chegar no cérebro, subiu pelas pernas e pelo corpo, pelo tronco, e chegou então ao pescoço e finalmente chegou até o cérebro a informação, e isso em questão de segundo. E aí o cérebro rapidamente deu a resposta para o pé que tinha sido cortado e disse: levanta o pé, bobão, levanta o pé, bobão, levanta o pé. E rapidamente aquilo foi: levanta o pé, bobão, levanta o pé, bobão, levanta. E rapidamente o menino então levantou o pé e tirou o pé do vidro. Isso é uma anedota, é uma brincadeira que a tia conta, mas é mais ou menos assim, só que isso acontece mais rápido do que os olhos da gente piscam, ok? Então tá lá, a nossa cabeça é dividida em 3 partes: crânio, face e cérebro. E ele comanda todas as funções do nosso corpo. O tronco, como nós já vimos, que é cabeça, tronco e membros, ele então é dividido em 2 partes. A parte superior do tronco, ou a parte de cima do tronco, ela é chamada de tórax. Então, o nosso tórax é formado pelos pulmões e o coração. Então, a parte superior do nosso corpo é chamada de tórax. E nela estão pulmões e coração. A parte inferior do nosso tórax, ela é chamada de abdômen. Então, o abdômen é formado pela parte inferior, certo? Da nossa barriga, vamos assim dizer, não é? Então, nela estão o estômago, o fígado, os rins, que são 2, o pâncreas, aqui, ó, o intestino grosso, mas também o intestino delgado, que a tia esqueceu de colocar aqui. O estômago é ligado ao intestino, tia. Que horror! A tia esqueceu de colocar aqui a ligação. Eles são ligados, né? Então, o estômago, os intestinos, ok? O fino e o grosso, a bexiga, todos esses órgãos estão na parte inferior do nosso tronco, que nós chamamos de abdômen, ok? Então, vamos lá. E os membros? Os membros são divididos em membros superiores, que são os nossos braços e mãos. Então, tá aqui, braços e mãos formam os nossos... Braços e mãos formam os membros superiores. Pernas e pés são os membros inferiores, ok? Então, os membros são divididos em superiores e inferiores. Bom, agora que nós já sabemos isso, nós podemos continuar com a nossa aula. Bom, viremos a nossa página para a página 60. Página 60 fala digestão, circulação e respiração. São 3 sistemas, né? São 3 atividades que o nosso corpo faz, né? Diariamente. Então, os nutrientes, substâncias de que precisamos para crescer e ter a energia necessária
ao funcionamento do corpo vem dos alimentos. Mas como o nosso corpo consegue absorvê-los? E como consegue enviá-los a todas as partes do corpo? Isso é feito, então, pelo processo de digestão, e nós vamos ver ele agora. Então, a digestão dos alimentos. A digestão começa em nossa boca, quando cortamos e trituramos o alimento com os dentes e misturamos a ele a saliva que nosso corpo produz. Depois, o alimento passa pelo esôfago, pelo estômago e chega ao intestino delgado. Nesse caminho, ele recebe substâncias produzidas pelo próprio corpo que ajudam no processo de digestão dos alimentos e na separação dos nutrientes, que são então transferidos para o sangue. A parte não aproveitada do alimento segue para o intestino grosso, onde formam as fezes, que passa pelo reto e são eliminadas pelo ânus. Então, tem aqui o esqueminha, né? O alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, que é um comprido cano que chega até o estômago. No estômago, ele recebe já alguns ácidos para ajudar na digestão do alimento. Depois, ele é levado ao intestino delgado. E, por último, o intestino grosso, que vai sugar o excesso de líquido e vai expulsar aquilo que não presta pelo reto e sai pelo ânus, né? Então, vamos lá. Digestão é a transformação do alimento em partes menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Então, tia, isso é meio complicado. Não é não. A tia trouxe aqui uma maçã. Aqui está metade de uma maçã. E aqui está em outro saquinho uma maçã, um pedaço de maçã cortadinho. Qual que vocês acham que vai ser mais fácil para machucar e retirar o suco? Essa ou essa? Muito bem, essa aqui. Então, ó, aqui eu consigo amassar bem amassadinha. Eu consigo, então, com esses pedacinhos, retirar o suco da minha maçã. E se eu acrescentar aqui limão, ó, aquele pedacinho foi triturado em pedacinhos bem pequenos, né? Como se fosse um suquinho. E aí a tia vai fazer isso assim, igual o nosso corpo. Quando nós comemos a maçã, ele corta a maçã em pedaços menores. E quando chega lá no estômago, além do estômago fazer isso aqui, ó, machucar a maçã, o alimento que nós comemos, ainda coloca aqui líquidos que ajudam a desfazer, quebrar, transformar isso de uma forma que o nosso corpo vai conseguir absorver. Vai ficar tão pequenino, tão amassadinho, tão facilzinho de processar, que depois ele vai entrar em circulação, todos os as boas substâncias, né? Todo vai entrar no nosso sangue, dando força, né? Energia para o nosso corpo. Então, com certeza, a primeira parte da digestão, que é os nossos dentes, né? Que vai quebrar em pequenos pedaços, como a tia cortou aqui a maçã em pedaços pequenininhos.
é muito importante. Então, se alguém perguntar onde começa a digestão dos nossos alimentos, vocês vão dizer na boca, com a ação dos dentes e da saliva, né? Quando a gente come, a boca da gente, só em pensar em determinados alimentos, já enche a boca de água. Que água é essa? É a saliva, que vai ajudar a gente a transformar esse alimento que nós comemos em energia e nutrição para todas as partes do nosso corpo. O cérebro, os músculos, os ossos, todas as partes do nosso corpo precisam ser nutridas, porque os seres vivos precisam, então, de nutrição, ok? Então, muito bem. Então, agora, a tia vai parar a nossa aula aqui e eu quero que vocês, então, tentem em seus cadernos reproduzir esse desenho. Ah, tia, eu não consigo. Tentem, ok? Tentem reproduzir esse desenho no seu caderno, colocando todos os órgãos que fazem parte do processo da digestão, ok? Para vocês aprenderem boca, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado. Façam como está aqui, com setinhas indicando que cada órgão o que é. E depois você vai fazer embaixo, escrever de novo os nomes dos órgãos, depois que você fizer o desenho, fazendo uma rápida pesquisa em uma frase, explicando o que cada parte dessa faz. Então, a boca, ela então tritura o alimento e faz o bolo alimentar. É o que a gente chama quando o alimento é misturado com a saliva. O esôfago, ele leva o alimento até o estômago. O estômago, o que faz? Tritura os alimentos juntos com os sucos gástricos. O intestino delgado faz a primeira absorção. O excesso de líquido é retirado no intestino delgado. O intestino grosso termina de quebrar o alimento e retirar o excesso de água e de nutrientes. O reto leva, então, aquilo que não foi aproveitado pelo corpo para o ânus e o ânus, então, expulsa, né, todo aquele alimento que não foi aproveitado para fora do nosso corpo. Então, tentem fazer esse esquema e explicar cada um desses órgãos, qual é a sua função, ok? Então, meus amores, beijo para vocês e até a próxima aula.